Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Vânia de História e vamos para mais uma aula. Vamos continuar a aula do vídeo anterior. Agora vamos falar de uma das partes que eu mais gosto da Grécia Antiga, que é a mitologia grega. A mitologia grega nada mais é do que a religião dos gregos. O que nós precisamos saber? Primeiro ponto, é que os gregos eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam na existência de vários deuses. Tudo bem? Então, sabendo que eles eram politeístas, nós temos que saber também que provavelmente por volta do século XX e o século XII a.C., eles também acreditavam em elementos como as forças da natureza. Então, eles acreditavam nas árvores, nas pedras, nos animais e assim por diante. Com o passar do tempo, eles foram mudando e passaram a acreditar em deuses e a representar esses deuses na forma humana. Eu separei aqui para vocês duas formas da representação desses deuses, duas formas mais contemporâneas, mais atual de representar esses deuses, tá? Lógico que na apostila de vocês, aqui na página 8, nós temos a representação da deusa Atena e de vários outros deuses que vocês também vão ver a representação. Mas eu separei essas duas que eu achei mais atual e mais divertida, mais fácil de vocês entenderem como os deuses eram representados pelos gregos. Então, eles acreditavam que esses deuses que tinham formas humanas, eles eram dotados também de sentimentos humanos. Então, eles sentiam ódio, sentiam raiva, sentiam amor, eles se apaixonavam, eles se decepcionavam, um prendia o outro, porém, eles eram imortais, tá? Eles eram imortais e isso os diferenciava dos humanos. E além de serem imortais, eles tinham poderes. Tá? Por exemplo, Zeus. Zeus era o principal deus do Olimpo e ele era o deus dos raios e do trovão. Poseidon, irmão de Zeus, ele era o senhor dos mares, dos rios, das águas, dos oceanos. E assim vai. Além disso, deles serem fortes, belos, inteligentes, terem sentimentos de humanos, como eu falei, eles se apaixonavam. Então, quando eles se apaixonavam por um humano, eles podiam se relacionar com esse humano e o fruto desse relacionamento era conhecido como semideus ou então como herói. Ou seja, o filho de um deus grego com um humano nascia um herói ou um semideus. Então, com o passar do tempo, nas histórias, na mitologia grega, existiram alguns heróis, né? Que era essa mistura de deuses com humanos, ou seja, era um semideus. Nós temos algum exemplo, como Édipo, Hércules, Teseu, Prometeu, Ulisses, Jasão e Orfeu. Eu vou contar para vocês, no finalzinho dessa aula, a história de Édipo, tá? Que é uma história bastante interessante, já foi tema de filmes, já foi tema de novela aqui no Brasil. É bem interessante da gente aprender, de vocês saberem, tá? Vou contar bem resumida, mas depois. Agora vamos continuar aí falando dos deuses. Bem, os gregos acreditavam que essas histórias, essas narrativas dos deuses eram dos seus antepassados. Então, eles iam passando de geração para geração. E cada cidade grega, ela reverenciava um deus ou uma deusa que a protegia. Por exemplo, a cidade de Atenas, ela cultuava a deusa Atena, que era a deusa da sabedoria. Só que Atena era cultuada também por quase toda a Grécia. Todos a conheciam, tá? E nessas narrativas que era passada através dos poetas, dos músicos, dos artistas, os gregos também acreditavam que esses deuses, eles precisavam ser reverenciados, serem homenageados. Então existiam os rituais domésticos e existiam os rituais públicos. Para você entender, é só você pensar o seguinte: faz de conta que os deuses, tá, gregos são como os santos da Igreja Católica. Então, nós sabemos que a Igreja Católica, ela tem vários santos, Santo Antônio, São João, São José e assim por diante. E algumas cidades, elas reverenciam, elas homenageiam um santo específico. Por exemplo, a cidade de Duque de Caxias, o santo padroeiro é o Santo Antônio.
A cidade de Nova Iguaçu também é Santo Antônio. A cidade de Belfor Roxo, eu sempre esqueço. Eu sempre esqueço, mas é uma santa. Eu vou lembrar. Peraí que eu vou lembrar e vou falar aqui pra vocês. Então vamos lá, lembrei. É Nossa Senhora da Conceição, padroeira aqui de Belfor Roxo, tá? Então, assim como hoje em dia a cidade de Belfor Roxo, ela tem a sua padroeira, que é Nossa Senhora da Conceição, faz carreata, faz missa, faz isso, faz aquilo outro. Nova Iguaçu tem seu padroeiro, que é Santo Antônio, Duque de Caxias também. As cidades gregas ou as polis gregas, elas tinham a devoção exclusiva do seu Deus, tá? Elas tinham um Deus que elas homenageavam. E também eles faziam esse tipo de homenagem. Por exemplo, existiam os cultos domésticos, então era feito um altar dentro de casa e nesse altar, onde o fogo aceso era em homenagem ao Deus protetor daquele lar, tá? E era obrigação do dono da casa manter o fogo aceso, o fogo sempre aceso, pois representava a união da família. Por esse motivo, todos os dias, os familiares se reuniam e rezavam pedindo proteção. Nenhum estrangeiro ou visitante podia participar desse ritual doméstico. Então, isso se dá também com os nossos santos católicos, né? Porque quem conhece quem é católico sabe que a pessoa que é católica, ela acende lá um altarzinho para Santa Bárbara, para Nossa Senhora Aparecida, ou então para Nossa Senhora da Conceição, acende uma vela para ela, acende uma vela para o Santo Antônio, faz promessa para o Santo Antônio para casar, né, gente? Sabe que o Santo Antônio é o santo casamenteiro, e as pessoas fazem esse tipo de promessa também nos dias atuais, né? Igual os gregos faziam para os deuses deles, dos deuses que eles acreditavam. Eu estou fazendo essa comparação para vocês entenderem como funcionava a religiosidade grega e que ela se parece bastante com a religiosidade do Ocidente, tá? Principalmente com o catolicismo, né? Especificamente com o catolicismo nesse ponto dessa veneração e nesse culto aos deuses, tanto o culto e os rituais domésticos, tanto o culto e as homenagens públicas, né? Que acontece também com os santos católicos. Bem, tendo entendido isso, você tem que saber também que eles acreditavam na existência desses deuses. Esses deuses, eles davam uma explicação mística, tá? Para todos os fatos da natureza. Então, imagine naquele tempo onde o ser humano, os gregos, eles não sabiam como era feito o trovão. Então era mais fácil explicar que o trovão tinha um deus, que era o deus mais poderoso, tá? Do Monte Olimpo, que era a cidade onde era habitada por deuses, e esse deus era o deus do raio e do trovão. E as tempestades e assim por diante. Então essas narrativas místicas, essas narrativas mitológicas, elas serviam para explicar esses fenômenos da natureza que os gregos naquela época não tinham uma explicação racional, tá? Eles não tinham uma explicação racional para explicar a morte, para explicar a força dos mares, a força que os mares exerciam sobre a terra, para explicar o amor, para explicar a sabedoria. Eles não tinham. Então eles passavam a explicar através dos deuses, desses seres que pareciam com os seres humanos, tinham defeitos e qualidades dos seres humanos, porém eles tinham poderes e eram imortais. Vamos continuar a explicação dos deuses, porque nós temos que perceber que por volta do ano 800 a.C., os deuses passaram a cultuar os deuses em grandes altares, ou seja, nos templos. Em cada cidade era construído um templo para o Deus protetor, tá? Igual hoje nós temos a igreja para enaltecer o certo santo, eles passaram a construir enormes templos. Nesses locais, ou seja, nos templos, a população rezava, pediam benefícios, serviço, proteção, e para cada cidade tinha o seu Deus, e as pessoas, quando elas iam pedir, elas ofereciam algo em troca. Ofereciam presentes, orações, acendiam incenso e assim por diante. Os rituais públicos eram praticados por todos e representavam o espírito cívico e
patriótico da população. Era um elo entre os habitantes das cidades, ou seja, a religião estava intrinsecamente misturada com o dever do cidadão, com o dever cívico, ok? Tá bom? Aí eu pergunto para vocês, e hoje em dia isso acontece? Será que hoje em dia tem algum feriado que é de âmbito estadual ou nacional, algum feriado religioso, que todos ficam em casa, que ninguém vai trabalhar, ou seja, que envolve também o dever civil do trabalhador, tá? Tem algum feriado religioso que tem esse poder? Me responde depois ali na plataforma, tá? Se tem um feriado que envolva a todos, pode ser um feriado nacional, pode ser um feriado estadual, tá? E tem a origem religiosa, ou seja, um feriado religioso. Porque se tem um feriado religioso e a pessoa não vai trabalhar, esse feriado ele está envolvendo o quê? Está envolvendo aí o lado cívico, né? Porque, vou ficar em casa, não vou trabalhar, e o trabalho é um dever civil. Existe um feriado aqui no Brasil, um feriado religioso assim? Me responda na plataforma. Então, só relembrando que as narrativas míticas são criações de um determinado grupo social para explicar suas origens e orientar suas condutas, tá? Ou seja, são criadas conforme a cultura de cada grupo, que pode utilizar para explicar sua história, os elementos da natureza, seres fantásticos, heróis e assim por diante. Então, essas eram as narrativas míticas do povo grego. Como nós falamos, os antigos gregos acreditavam que esses deuses habitavam o Monte Olimpo, que era uma montanha, a montanha mais alta da Grécia. E ali era a morada dos deuses. Então, eu separei para vocês alguns deuses, tá? Alguns deuses principais. Então, nós temos aqui o Zeus, aqui nós temos o Zeus, que era o maior deus do Olimpo, e aqui nós temos todos os outros deuses, e aqui também. Na apostila de vocês, na página 11, tem uma lista aqui com os deuses, né? Nós temos Zeus, Poseidon, que era irmão de Zeus, Hera, Atena, Hades, Deméter, Apolo, Este e Afrodite. E tem aqui a característica de cada deus. Você vai ler cada um, porque isso sempre cai em prova. Eu sempre pergunto, o deus tal, qual era a característica dele, qual era a função dele. E você vai responder, Poseidon era o maior, o deus dos mares, dos rios, das fontes d'água, o senhor, né, das águas. Hades era irmão de Zeus, o senhor do reino dos mortos e do mundo subterrâneo. Enfim, sempre cai em prova. Bem, lembram que eu falei assim que eles utilizavam da mitologia ou da narrativa mítica para explicar fatos da natureza, explicar sua conduta, onde na época não tinha uma explicação racional? Enfim, a explicação racional vai surgir. Então agora nós vamos entender um pouco da filosofia. A palavra filosofia significa amiga da sabedoria, tá? Então, com o advento da filosofia, os gregos eles vão deixar de seguir, tá, as explicações e as narrativas míticas para ter uma explicação racional. Então, eles vão começar a entender que os raios são formados devido às forças que acontecem nas nuvens. Então, aí eles vão passar a ter uma explicação racional de tudo que vai acontecer, ok? A filosofia, ela vai trazer aí o uso da razão. Vamos ver isso aqui na página 3 da apostila de vocês. Então, a amiga da sabedoria, ou seja, a filosofia, foi uma das maiores contribuições da Grécia Antiga para a sociedade ocidental da atualidade. A filosofia ela nasceu por volta do século 6 a.C. Então, vamos entender que o território grego está localizado numa parte geográfica estratégica, onde
no limite do continente europeu e próximo tanto da Ásia como da África, né? A Europa é um continente que fica ali entre esses dois outros continentes. E as atividades desenvolvidas pelos gregos, como o comércio, possibilitaram eles terem acesso a essas outras civilizações e foi modificando um pouco a sua forma de pensar e de agir, tá? Esse intercâmbio cultural com outros povos. E esses novos conhecimentos vão deixar os gregos intrigados com as explicações que esses povos tinham sobre o mundo e que o cercavam. Ou seja, até então os gregos tinham aquela explicação mítica, aquela narrativa mítica sobre tudo. Com o contato com outros povos, eles pensaram, eles pensam diferente da gente, vamos analisar? Então daí eles começaram a pensar em cima disso. Então, essa foi a origem do pensamento racional. Não esqueçam essa palavra. Pensamento racional. Está justamente no desejo deles discutir, refletir, para descobrir mais possibilidades de respostas. Então, assim nascia a filosofia, tá? Essa possibilidade de resposta, além do que foi Zeus que quis, foi Poseidon que quis, foi Atenas que quis. A resposta tinha que ser uma resposta mais profunda, tinha que vir de uma razão de ser. Então, eram essas respostas que a filosofia buscava. Então, nós temos aqui Sócrates, tá? Que foi um importante filósofo grego antigo. Temos Platão e Aristóteles. Sócrates, ele era ateniense e o pensamento dele está voltado para o questionamento, tá? Para se questionar. Platão, ele foi aluno de Sócrates e ele questionava os mitos e a democracia ateniense. Platão, ele deixou muitos trabalhos desenvolvidos. E aqui, por último, nós temos Aristóteles, que foi um dos mais conhecidos alunos de Platão. Ele fundou em Atenas o Liceu, um ginásio coberto por onde os alunos podiam caminhar enquanto filosofavam, enquanto conversavam, né? Aqui, como nós temos a imagem, os alunos caminhando e conversando. Ele escreveu diversas obras sobre biologia, astronomia, física, política e discordava de algumas ideias de Platão, afirmando que o homem era um ser político. Também defendia a educação de jovens, além de ser útil e necessária, deveria ser digna e liberal em relação à busca da verdade. Ou seja, toda busca da verdade, ela era aceita, ela tinha que ser liberal, tá? Porque tudo tinha que vir à luz da racionalidade. Então, partindo do princípio da luz da razão ou da racionalidade, os filósofos gregos, eles deixaram de lado os deuses, os mitos, as narrativas místicas e buscaram explicações por meio das reflexões e das experiências vividas. Então, eles passaram a discutir a existência do mundo e a existência deles e tudo que o cercavam. Eles começavam a se questionar, por exemplo, por que as pessoas nascem e morrem? Por que tudo se transforma? Por que existem doenças entre os seres humanos? Por que o sol se põe e surge à noite? Assim, eles procuravam respostas para inúmeras perguntas. Aí eu pergunto para vocês, né? Por que as pessoas nascem e morrem? Por que o sol se põe? Da onde vocês vieram e para onde vocês vão? Eu vou escrever essas perguntas na plataforma e vou ficar ansiosa esperando a resposta de vocês. Claro que são respostas pessoais. Bem, se nós tivemos aqui a filosofia, que é amiga da sabedoria, vamos agora para a arte e para a ciência, que vai seguindo aí o fluxo da filosofia, o fluxo da razão, tá? Nós temos aqui a arte grega, que é usada até hoje, que são os teatros, os anfiteatros. Temos duas modalidades, que é a tragédia e a comédia. A tragédia, ela é diferente do que nós pensamos hoje, tá? Ela vai demonstrar a relação entre homens e deuses, e não algo assim, desastroso, como a gente entende tragédia hoje. E a comédia, ela mostrava de forma cômica a vida política, os políticos, os filósofos e assim por diante, tá?
Realmente isso lembra bastante o que temos hoje. E foi por meio dessas apresentações teatrais que os gregos homenageavam seus deuses, representavam seu cotidiano, e os artistas eram sempre homens. Mulheres não podiam participar, mulheres não participavam das obras gregas. E durante a apresentação os atores usavam calçados com solas altas, roupas luxuosas e máscaras. Então, se o papel fosse de uma mulher, o homem ele botava uma máscara feminina para representar aquela mulher, né? Como Medeia e várias outras. A escultura também foi importante na área das artes gregas, tá? As esculturas gregas, elas têm aí um aspecto importantíssimo na cultura grega. Tanto a escultura de humanos, como as esculturas para formar os templos, formar os anfiteatros, enfim. E no campo da ciência, os filósofos gregos igualmente se destacavam, pois eles elaboravam os primeiros conceitos essenciais do pensamento científico. Como nós vimos, né, anteriormente, a filosofia vem puxando toda essa parte da ciência. Então, os gregos se destacaram em matemática, em física, química e assim por diante. Temos aqui na arquitetura um destaque das colunas gregas, tá? Então, nós temos 3 exemplos das principais formas da arquitetura grega, tá? Porque elas mostravam o estilo de proporções equilibradas, linhas harmônicas, e estavam ali nos templos em homenagem aos deuses, e também no Partenon, que era o nome que eu queria falar anteriormente e não lembrei. E essas colunas, elas normalmente eram feitas de mármore. Temos 3 estilos arquitetônicos característicos da Grécia, tá? Temos o estilo dórico, o estilo jônico e o estilo coríntio. O dórico era caracterizado pela sobriedade de suas linhas e do seu capitel, ou seja, ele era bem mais sério, mais sisudo, né? Era uma coisa mais reta. O jônico era formado por volutas, tá? O capitel esculpido em espiral. E o coríntio, o estilo era mais ornamentado, mais detalhado, tinha mais enfeite, digamos assim, no detalhe do seu capitel, e tinha as colunas retas igual a coluna dos jônicos. Vocês lembram desses nomes? Dórico, jônico e coríntio? Dóricos foram os povos dórios que invadiram a região, que mais tarde vai se formar a Grécia, né? E os jônios também. Então, daí nós temos o estilo da arquitetura. Bem, queridos, acabei aqui esse vídeo, vou ficar por aqui e vocês vão fazer os exercícios da página 17 até a página 19. E na próxima aula nós vamos corrigir, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.